Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Jaime Martins de Santana, diretor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Vamos revisitar a formação do nosso convidado e conhecer as suas principais atividades na Universidade de Brasília. Vamos analisar também a educação e o desenvolvimento científico e tecnológico do país. O nosso convidado é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, onde também obteve o seu mestrado em Ciências Biológicas e doutorado em Patologia Molecular na modalidade sanduíche na Universidade Poitiers, na França. Tem pós-doutorado no Museu de História Natural da França e na Northwestern University Medical School, nos Estados Unidos. Atua na área de pesquisa, principalmente na caracterização molecular e funcional de alvos de drogas em Trypanosoma cruzi e outros patógenos. Publicou 83 artigos em revistas científicas, orientou 18 teses de mestrado e 14 de doutorado. Ocupou importantes cargos na UNB, dos quais destaco chefe de departamento, coordenador de pós-graduação e decano de pesquisa e pós-graduação. Atualmente é professor titular e o diretor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Obrigado, professor Jaime Martins de Santana, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação até chegar a ser professor da Universidade de Brasília. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Muito obrigado, professor Isaac Reutemann. O professor Isaac foi meu professor de microbiologia, com muito prazer, né? E depois também foi meu chefe como decano de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Brasília. Sempre foi um professor que se pautou por dar oportunidade aos jovens. Ele sempre trabalhou muito com isso. E sempre foi um comunicador de natureza franca e tranquila. Então, é um prazer falar aqui com você, Isaac. Muito obrigado. Isaac, eu nasci na roça, né? Nasci na roça. São 7 filhos, 6 filhos nasceram na roça. E minha mãe foi parteira dos 6. Só foi para o hospital no 7º. Foi parteira dela própria. Era um lugar muito difícil, mas os meus pais, com pouca instrução, eles sempre quiseram que os filhos estudassem. E lá, naquela região, abriu uma escola, chamada Escola de Emergência da Fazenda Glória, que era ligada no município de Olímpia, nem era no município de Guaraci mesmo, né, onde a gente morava. E a gente ia a pé, num corredor boiadeiro, né, e para chegar até a escola, ia aquele monte de menino. E a escola era bonita, tinha um gramado bonito, tinha horta, e tinha boas cadeiras, quadro grande, e boas professoras, excelentes professoras. Aí depois eu fui para a cidade, continuar os estudos, acabei em São José do Rio Preto, sempre trabalhando
e estudando, né, trabalhando de dia, estudando à noite. E aí vim para a Universidade de Brasília, fiz o vestibular aqui e comecei em 81 a cursar o que a gente chamava à época de biologia molecular, né, a modalidade do curso que eu entrei. Bom, aqui na Universidade de Brasília, eu encontrei um ambiente muito propício ao aprendizado. Muito mesmo. Primeiro, eu fui bem acolhido pela universidade, a universidade me forneceu alojamento, também toda a parte de nutrição, o restaurante universitário funcionava super bem já naquela época. E o ambiente de pesquisa é incrível e professores muito motivados. Então, eu acho que esse foi um diferencial muito grande na minha formação. E aí eu me apaixonei logo, comecei a fazer iniciação científica logo no segundo semestre. E aí não parei mais, logo que terminou a graduação, eu entrei para o mestrado. Terminando o mestrado, eu já comecei o doutorado. E entrei na universidade em 1989 por concurso público, que foi um dos primeiros concursos públicos que tiveram, né, que começaram a ter nas universidades brasileiras. E foi assim a minha história. Muito bom. Poderia, professor Jaime, destacar alguns pontos de sua pesquisa no estudo dos alvos para a obtenção de fármacos para a doença de Chagas causada pelo Trypanosoma cruzi? Sim, no doutorado eu fiz uma pergunta que foi o seguinte: será que o Trypanosoma cruzi tem uma enzima que o ajuda a entrar nas células e a atravessar as veias dos animais e das pessoas que ele infecta? E aí eu fui procurar. Uma colagenase. Como nós temos essa proteína, né, chamada colágeno, que está em toda a superfície das nossas células e também faz parte da parede das nossas veias, eu fui procurar e achei. Aí eu consegui caracterizar essa enzima, nós desenvolvemos inibidores específicos contra ela, e realmente esses inibidores impedem que o Trypanosoma cruzi entre na célula. Esses estudos continuam por bioinformática e modelagem molecular, e interessante é que essa enzima também está sendo usada para produção de uma vacina experimental para a doença de Chagas, né? Tanto aqui na Universidade de Brasília também, como em algumas outras universidades, como na Argentina. E outro fator também que a gente trabalha é procurar biofármacos na saliva do inseto transmissor, né, do barbeiro, porque ele tem muito anticoagulante, vasodilatador, o que permite a ele sugar a pessoa e manter o sangue líquido. E nessa saliva a gente também já descobriu muitas moléculas que podem dar início a outros estudos visando a produção de biofármacos para aplicação terapêutica. Muito bom. Poderia, professor Jaime, relatar alguns projetos que considera importante, que foram desenvolvidos no Instituto de Ciências Biológicas para o combate à pandemia do Covid-19? Tem vários, felizmente, porque quando apareceu o Zika vírus, né, vários de nós começamos a estudar esse vírus, coisa que a gente não fazia antes. Os virologistas da Universidade de Brasília era apenas o professor Bergman Ribeiro, o professor Renato, mas a gente se interessou por causa de uma responsabilidade social que a gente tem de estudar aspectos importantes da saúde humana. Então, a gente começou a ter um know-how de trabalhar também com vírus, tanto no aspecto imunológico, como no aspecto de diagnóstico, e também para buscas de alvos de drogas. Então, quando apareceu agora o coronavírus, nós começamos a introduzi-lo conosco, né, no laboratório e em vários outros laboratórios. Então, há um grupo que trabalha com sequenciamento genômico, que verifica quais são as variantes que tem aqui no Distrito Federal.
que é o grupo do professor Bergman Ribeiro, né, que o senhor conhece bem. Inclusive, o professor Isaac o ajudou a ir para a Inglaterra a completar a sua formação, não foi, professor? E o Bergman faz um trabalho belíssimo com a equipe dele, já sequenciaram vários isolados, algumas dezenas de isolados, e continuam trabalhando nisso. Tem outras pessoas, como a professora Ana Amélia Boca, a professora Kelly Magalhães, que trabalham com imunologia. Então, elas estudam o aspecto da resposta imune de pacientes ao vírus, para melhor entender a inflamação, né? Só para lembrar que um dos aspectos mais importantes da patologia da Covid-19 é a grande inflamação que ocorre nos pulmões, né, devido a uma resposta imune exacerbada. Então, esses dois laboratórios estudam isso, né? Inclusive com modelos in vitro, em pacientes, e tem também o nosso laboratório, que nós estudamos alvos de drogas, procuramos drogas para inibir uma proteína também do coronavírus, para ver se a gente consegue alguma coisa para impedi-lo de entrar nas células, e também nós expressamos proteínas recombinantes do coronavírus, com o objetivo de fazer testes de diagnóstico cada vez mais precisos. Então, nós fazemos vários testes e fazemos a produção em laboratório, e então essas proteínas podem ser usadas por muita gente que quer as proteínas para poder fazer outros estudos. Então, esses são alguns dos projetos importantes lá do Instituto de Ciências Biológicas. Professor Jaime, o senhor mencionou o professor Bergman, né, que é um virologista de primeira linha, e me ocorreu aqui uma lembrança, né, do professor Bergman, que foi aluno nosso de Ciências Biológicas, e ele queria fazer um mestrado fora do Brasil. E também tinha uma outra colega dele e aluna que estava se formando, a Anelisa, que também queria fazer um mestrado fora do Brasil. E eu participei de uma comitiva para intercâmbio da biotecnologia entre Brasil e Inglaterra. E quando eu voltei, eu arrumei duas vagas, que a gente pudesse indicar duas pessoas para fazer o mestrado em um ano, e no Brasil o tempo médio era 3 anos naquela época para se fazer um mestrado. E aí uma vaga era na Universidade de Londres e a outra na Universidade de Canterbury. Aí eu reuni com Bergman e Annalisa para eles escolherem, expliquei o que é morar em Londres, o que é morar numa cidade menor, etc., as linhas de pesquisa, e eles não decidiram, não conseguiram decidir. Por várias horas não houve nenhum consenso de ninguém. E eu resolvi escolher por cara e coroa. E tiramos cara e coroa, e a professora, hoje professora Anelisa, foi para Canterbury e o professor Bergman para a Universidade de Londres, e deu tudo certo, né? Então, é uma história bastante pitoresca. Professor Jaime, tendo sido decano de pesquisa e pós-graduação por 4 anos da nossa universidade, como analisa o desenvolvimento científico brasileiro? Professor Isaac, essa é uma pergunta muitíssimo importante, né? É uma pergunta complexa, e que também tem uma resposta complexa. Eu penso que a ciência brasileira, ela expandiu bastante nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos. Nós atingimos um grau de internacionalização bastante razoável, né? As publicações também aumentaram e são de qualidade, mas ainda nós temos alguns problemas para resolver. Eu estava no Senado Federal, alguns anos atrás, numa reunião
onde os senadores estavam discutindo os gargalos da ciência brasileira, da tecnologia brasileira. E o senhor estava nessa reunião, não sei se o senhor se lembra. E o professor Cristóvão Buarque, nosso ex-reitor e ex-senador, também estava presente, ele até deu uma palestra. E depois eu fui em outra, aí teve um senador do Sul, eu não esqueci o nome dele agora, ele se virou para mim e perguntou: professor, cite um grande problema do desenvolvimento tecnológico da ciência brasileira. Aí eu falei assim: a educação básica. Esse é o ponto básico de tudo. E isso é importante, Isaac, você que gosta muito de educação, que sempre trabalhou pela educação, particularmente das crianças, né? Porque a gente precisa de despertar curiosidade nas crianças em favor da ciência. E só uma educação básica de qualidade resulta nisso. Eu tive na Austrália, alguns anos atrás, 3 anos atrás, numa missão pela CAPES. Eu fui em Brisbane participar da Semana da Ciência. Na verdade, eles não chamam a Semana da Ciência, eles chamam o Festival da Ciência. Todas as universidades fechadas, todas as escolas fechadas, e a criançada toda no parque, estudando, vendo experimentos, palestras. Tinham 24 nobéis nesse encontro. 24. Sabe quem fazia as perguntas para os nobéis? As crianças. Crianças de até 14 anos de idade. Isso é extraordinário, porque você desperta a vocação das crianças, e o valor da educação e o valor da ciência. Eu fui despertar para a ciência assim que eu cheguei aqui na UNB, já no 2º semestre, porque antes eu não tinha conhecimento para ter interesse para a ciência. E aí, eu vi uma entrevista na televisão do ministro da Educação do estado de Brisbane. E a repórter perguntou a ele: por que o festival? Aí ele disse: nós temos um problema grande aqui na Austrália, também nessa região, porque 60% dos nossos professores que ensinam crianças até os 3 anos de idade sabem a história da ciência, mas tem 40% que não sabem. Então, não adianta a gente ensinar esses professores. Nós temos que ensinar as crianças a gostarem da ciência, para que eles sejam os professores do futuro, e aí a gente possa ter 100% dos nossos professores gostando de ciência, para poder realmente melhorar a qualidade científica do nosso país, melhorar a formação e a educação no geral, e a associação com empresas. Bom, o outro problema que eu acho, Isaac, é o financiamento da ciência brasileira muito instável, né? Ele sobe, desce. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, né, tem a nossa FAPDF, a nossa fundação, que deu um trabalhão danado para fundar, né? Você foi uma das pessoas que trabalhou muito para isso. E depois também trabalhamos juntos em vários momentos para poder fazer com que ela funcionasse bem. Ela funcionou em alguma época muito bem, e depois para de funcionar. Agora, por exemplo, não está funcionando bem de novo. Então, eu acho que isso é muito ruim para a ciência brasileira, porque toda a ciência que é interrompida por falta de financiamento, para retomar, é muito mais difícil. Mesmo em nível nacional, nós temos o FNDCT, né, que foi uma conquista maravilhosa da comunidade científica brasileira, no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, você se lembra disso? E ele tá sem dinheiro, né? Aí conseguimos, a duras penas, fazer com que o Congresso retomasse esse orçamento para a ciência brasileira. Mas o governo está fazendo de tudo para não implantar a decisão do Congresso Nacional. De tudo. Então, é outra batalha. Nós temos até um certo ponto a criação dos Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, que são grupos grandes de pessoas. Eu mesmo sou vice-coordenador de um que está instalado na UFG. E a gente está com financiamento praticamente zero do CNPq.
praticamente zero. E esses NCTs precisam do dinheiro. Por exemplo, o NCT sobre vacinas, coordenado pelo professor Jorge Calil, São Paulo, é super importante esse NCT. E a situação que nós estamos vivendo agora. Nós temos um corpo técnico de pesquisadores brasileiros, são vários grupos, e você conhece bem, Minas Gerais, Ribeirão Preto, São Paulo, Fiocruz. Tem tudo para produzir uma vacina brasileira. Se eles tivessem tido financiamento desde o início da Covid-19, nós provavelmente já teríamos pelo menos 2 vacinas brasileiras. E estaríamos ajudando muitos outros países. E estaríamos numa melhor situação e numa situação econômica muito melhor e social muito melhor. Então, investimento em ciência é investimento, não é gasto. Sempre retorna bem. Né? Então, toda essa parte científica que levou ao desenvolvimento de tantas vacinas no mundo todo, eficazes, salvam tantas vidas, né? Então, a gente precisa defender cada vez mais a ciência e dizer para todo mundo que ciência é necessária. E ela faz bem, faz muito bem. Outro problema que eu vejo é que, apesar dos novos marcos de ciência, tecnologia e inovação, e também nós trabalhamos muito para que ele acontecesse, né? Você viu tantas parcerias que a gente já teve, hein, Isaac? E nós trabalhamos muito, inclusive a primeira reunião foi na sua casa, fomos até de madrugada, junto com o professor Lauro Mori, né? Saudoso professor Lauro Mori. E foi feito muito avanço ali, não foi tudo que a gente queria, mas tem muito avanço. Mas as universidades estão muito tímidas para procurar as empresas, e as empresas para procurarem as universidades. Então ainda existe na cabeça das pessoas, de muitas pessoas, que a universidade não deve interagir com empresas. Né? Isso está mudando bastante já, mas a gente ainda tem um longo caminho para que isso aconteça. Né? Há ainda muito preconceito em relação a isso. Mas eu acho que isso é absolutamente necessário. Eu não sei se todos se lembram, mas a vacina contra o HPV, ela só foi possível por causa da associação de uma universidade australiana com uma empresa de biotecnologia, e depois eles juntaram outra empresa, porque só aquela empresa não ia dar certo. Né? O Instituto Pasteur, essa vacina HPV, ela paga 40% do budget dessa universidade australiana. A vacina do Instituto Pasteur não saiu porque eles não se associaram com a empresa correta. Não fizeram como a Oxford fez com a AstraZeneca, por exemplo. Então, uma surpresa para o mundo inteiro que o Instituto Pasteur não tenha desenvolvido uma vacina contra a Covid-19. Talvez ainda venha, mas eles estão bem atrasados porque não deu certo a primeira tentativa. Então, eu acho que esses são pontos muito importantes que eu vejo ainda de problemas para o desenvolvimento da ciência brasileira, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares do mundo, que a gente precisa de resolver, apesar do progresso que a gente já teve, graças ao esforço desses bravos cientistas brasileiros. Concordo plenamente, professor Jaime. O movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens para construírem um caminho para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. No final da nossa entrevista, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Então, senhoras e senhores jovens brasileiros e do mundo afora, ciência é fundamental para a vida e para a conservação do nosso planeta, do nosso meio ambiente, serve para tudo. Tudo que está em volta de você tem um pouco de ciência, tem um pouco de tecnologia, que é oriundo da ciência. Então, o transporte, todo tipo de mobilidade, essa tecnologia aqui da televisão que a gente está falando, essa entrevista, computação, internet, né, celulares, telefonia, tudo tem ciência. Então, eu gostaria muito de sugerir a vocês
que lesse um pouquinho da história da ciência. Vocês podem fazer isso facilmente lendo um pouquinho da biografia de grandes pesquisadores e cientistas do mundo, como Marie Curie, Louis Pasteur, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, e assim por diante. Nós temos muitos. Inclusive, o nosso instituto, o primeiro diretor dele foi Maurício Rocha e Silva, que foi uma pessoa que só não ganhou o Nobel porque era brasileiro, né? Um grande professor, que depois foi para a USP, em São Paulo. E eu queria também dizer para os jovens que, associado à educação e à ciência, é preciso trabalhar pela paz do mundo. Nós estamos muito vulneráveis à violência de estados, de pessoas, de grupos de pessoas, por exemplo, os negacionistas, né, que são muitos, a gente descobriu agora que eles não são poucos, são muitos. Então é preciso também que os jovens se engajem no trabalho pela paz, na tolerância entre os povos e no respeito entre as diferentes culturas. É isso aí. Muito boa mensagem aos nossos jovens, professor Jaime Santana. Gostaria muito, professor Jaime, de agradecer por essa interessante e importante conversa e desejo sucesso para o Instituto de Ciências Biológicas, que continue a prestar serviços para a sociedade brasileira. Muito obrigado, professor Jaime. Obrigado, professor Isaac, professor emérito do nosso Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Muito obrigado. Esse e outros programas do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no YouTube do canal Suprem. Gostaria de agradecer imensamente a atenção dos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!